Bom dia para todo mundo. Bom dia. Quantas crianças nós temos aqui, né? Metade da igreja levanta para ir para a aulinha das crianças, né? É bastante criança, isso é muito bom, não é? É ótimo ter crianças, porque é sinal de que a igreja está crescendo e a geração futura está aí, né? Então isso é muito bom, que Deus abençoe muito nossas crianças. A igreja continua crescendo, e vocês viram aí no boletim hoje, não é? Que quem dá o crescimento, quem traz o crescimento é Deus. É isso que lemos lá em Atos capítulo 2, não é? Passagem que o Gil leu durante a oferta, não é? O Senhor continua trazendo mais e mais pessoas e acrescentando a igreja. E a igreja cresce de diversas maneiras, não é? A igreja cresce de uma maneira externa e a igreja cresce de uma maneira interna. Na terça-feira passada, eu estive na casa do Manuel. Manuel está sentado lá atrás. Fica de pé um pouquinho, Manuel. Manuel está sentado lá atrás. Manuel mora em Hortolândia, casado. 3 filhos, Manuel. 3 filhos. E o Manuel participa do grupo Casa lá em Hortolândia há uns 2 ou 3 anos já, né, Manuel? Manuel já fez o curso de teologia, já sabe o que Deus espera dele, e ficou um tempo fora, voltou de novo, passou por uma doença bem grave, graças a Deus ele está muito bem. E estudando com ele na terça-feira, nós lemos a passagem em Atos 19, aonde 12 discípulos de Jesus se encontram com o apóstolo Paulo, e aqueles discípulos já haviam sido batizados, imersão, mas haviam sido batizados no batismo de João, propósito não bíblico. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Não é o propósito do batismo bíblico, que é para perdoar pecados e receber o Espírito Santo. E quando terminamos de ler aquela passagem, o Manuel falou: esses 12 sou eu, não é? Eu me batizei por imersão, mas com o propósito errado, não é? Eu preciso me batizar como a Bíblia ensina. E eu perguntei para ele: tá certo, Manuel, você quer fazer isso quando? Agora, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, não é? Que atitude maravilhosa sua, Manuel, não é? Lembra as parábolas do reino, lembra em Mateus capítulo 13, não é? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que um homem acha, vende tudo que tem, compra aquele campo e pega o reino para ele, a coisa mais importante, o reino dos céus. E é isso que o Manuel fez, não é? Na terça-feira à tarde, nós viemos de Hortolândia aqui para o prédio da igreja, e o Manuel foi imerso e faz parte agora da família de Deus. Se você está feliz com a decisão do Manuel, diga amém. Amém. Obrigado, Manuel. Deus abençoe você. A igreja também cresce de uma maneira interna, né? Então, crianças que vêm nascendo e a igreja vai crescendo dessa maneira. E eu vou pedir para o Daniel e para a Camila ficarem em pé. Vocês já devem saber o que está acontecendo, né? Então, o crescimento externo, pessoas como o Manuel, fazendo parte da igreja, e o crescimento interno, não é? Graças a Deus aí o Daniel e a Camila estão esperando um bebê, não é? E nós estamos muito felizes e vamos pedir as bênçãos de Deus para a gestação dessa criança, que vocês dois como pai e mãe possam criá-la ou criá-lo na disciplina do Senhor. Que Deus abençoe muito vocês. Vamos
vamos orar e vamos agradecer a Deus pela decisão do Manuel e pela gravidez aí do Daniel e da Camila. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos tão felizes nessa manhã. O Senhor continua demonstrando o grande poder que o Senhor tem. Nós agradecemos pela decisão tão importante do Manuel, de não esperar, de se batizar assim que ele realmente entendeu que é a coisa mais importante da nossa vida. Que o Senhor abençoe a decisão dele, que ele permaneça fiel ao Senhor até o fim, e nós agora, como seus irmãos e irmãs, possamos junto com ele, continuar nesse caminho rumo aos céus. Nós te agradecemos, Pai, pelo Daniel e pela Camila, que o Senhor continue abençoando a vida deste casal, agora, Pai, com esta criança, com essa gestação, que o Senhor abençoe a Camila com boa saúde, que este bebê, Pai, possa crescer perfeito e ser abençoado por pais cristãos. Como é bom, Pai, nascer dentro da tua igreja. Que bênção maravilhosa que esse bebê vai ter. Que o Senhor abençoe, Pai, Daniel e Camila, durante todo esse período e durante toda a sua vida de criação desta criança. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, Daniel e Camila, parabéns. Muito bem, eu tenho viajado bastante, mais do que eu gostaria, mas eu tenho viajado bastante, conversando e ensinando casais principalmente. Semana que vem eu e a Robin vamos estar em Brasília, no encontro da igreja local lá, Brasília e as cidades satélites, né? No encontro para casais. No final de semana seguinte, nós vamos estar em Curitiba, no 3 em 1, ensinando sobre família. E nos 2 últimos domingos do mês, eu vou estar com o Alisson em Simonésia, ajudando os irmãos lá. Então, eu tenho conversado e principalmente escutado muito famílias, casais, pais, filhos. E hoje de manhã, eu gostaria que nós falássemos um pouco sobre algumas coisas que eu tenho escutado, aprendido com esses casais e ensinado para essas famílias. E eu quero colocar como um título da nossa mensagem hoje de manhã: o que é que eu quero deixar para minha família? O que é que eu quero deixar para minha família? E você pode pensar em várias coisas hoje, não é? Nós temos aqui casais jovens que ainda não têm filhos. Nós temos casais aqui que têm filhos pequenos. Nós temos casais que têm filhos adolescentes, casais que têm filhos adultos. Nós temos pessoas solteiras aqui, que não têm filhos, mas têm pais. Nós temos um grande grupo de pessoas aqui, diversas, reunidos. Eu quero que você pense hoje de manhã naquilo que é mais importante para você deixar para a sua família. Não importa se são filhos, se são pais, se são irmãos, se são irmãs. O que é que você, como indivíduo, quer deixar para a sua família? O que é mais importante para você? Quando a morte nos separa da nossa família, o que é que eu vou deixar para minha família? Será que eu vou deixar um testamento, aonde eu vou deixar um dinheiro no banco?
Será que eu vou deixar uma casa, um carro, ou talvez, como a maioria de nós, vou deixar todas as contas para os outros pagarem, né? O que eu vou deixar para a minha família? O que é o mais importante que você gostaria que a sua família se lembrasse de você? Eu quero deixar aqui três itens que, ouvindo várias famílias e casais, pesquisando, estudando, lembrando do meu pai e da minha mãe, o que eu gostaria de deixar para minha família. Número 1, primeira coisa, um bom nome. Um bom nome. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios. O homem mais sábio que existiu, Salomão, escreveu nos seus Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. O seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Se você tem o Almeida, você tem: mais vale o bom nome do que as riquezas. A primeira coisa que eu acho importante é um bom nome. Num livro um pouquinho para frente, logo depois de Provérbios, Eclesiastes, vai vir algumas páginas para frente, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Salomão também falou sobre um bom nome. Quando ele fala, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Um bom nome. Nós, como cristãos e cristãs, precisamos viver aqui nessa terra, os nossos anos aqui nessa terra, de tal maneira que o nosso nome seja uma honra ao invés de um peso para a nossa família. Um bom nome. Você e eu, como cristãos, nós precisamos viver nossa vida aqui na terra, para que o nosso nome seja uma honra, e não um peso para a nossa família. Um bom nome é crédito, não é? Eu lembro quando eu mudei para Campinas, em 93, 25 anos atrás. Conhecia pouquíssimas pessoas. E eu precisava abrir uma conta no banco. Uma pessoa que morava aqui em Campinas, que tinha uma conta no banco, disse para mim: Alan, pode conversar com a gerente, eu já falei com ela, pode usar o meu nome, e ela vai ajudar você a abrir uma conta no banco. Fiquei muito feliz, né? Um bom nome é crédito, não é? Usei o nome dessa pessoa, abri a conta no banco. Achei que fosse ter um pouco de dinheiro já dessa pessoa, mas não tinha, né? Mas eu usei o nome dela para abrir a conta. Um bom nome é crédito. Um bom nome abre portas de oportunidade. Eu tenho a grande bênção de ser Júnior. Então eu tenho o mesmo nome do meu pai, não é? Muitas vezes as pessoas acham que alguma coisa que meu pai escreveu
Fui eu que escrevi, e eu ganho crédito, não é? E não fui eu, foi meu pai. Abre oportunidades, abre portas. Um bom nome é algo importante para nós deixarmos para a nossa família. É triste, não é? Quando uma família sofre por causa de um mau nome de alguém na família. Uma mãe, um pai, um avô, um irmão, uma irmã. E a família sofre por isso. Você e eu, como cristãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que deixar para a nossa família um bom nome. Um nome que vai trazer honra, ao invés de trazer peso. Vamos olhar para a nossa vida e vamos ver o que é que nós precisamos mudar na nossa vida para que o nosso nome seja algo bom para a nossa família e não algo que vai trazer peso para a nossa família, não é? Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossas irmãs vão olhar para a nossa vida e vão ser abençoados por causa do nosso bom nome. Você, como uma cristã, você, como um cristão, precisa ter um bom nome, um nome que abre portas, um nome que ajuda os outros, um nome no qual a família pode dizer: olha, aquele moço, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora, realmente é filho e filha de Deus, pelo seu bom nome que deixou para a sua família. A segunda coisa importante que eu penso que nós devemos deixar para a nossa família, além de um bom nome, é a memória de um bom lar. A memória de um bom lar. Quando o filho pródigo, você se lembra daquela história, não é? Lá em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo deixa o seu lar e vai para um país distante e gasta todo o seu dinheiro e está agora numa situação muito ruim, sentado ao lado de porcos, querendo comer a comida que os porcos comem, porque ele não tem mais nada. Ele estava num estado péssimo da sua vida. Um rapaz judeu, a situação que ele se encontrava. Ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais respeito, ele não tinha mais dinheiro. Mas ele tinha uma coisa, e essa coisa o salvou dessa situação de extrema pobreza. Ele se lembrou do seu lar, o lar aonde ele viveu. Na sua memória estava um bom lar, e essa memória fez com que esse rapaz voltasse para sua casa. Não existe influência maior do que o lar, não existe. E você pode pensar no seu lar agora, seus pais, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, seus tios, seus avós, quem quer que seja que faça parte do seu lar. Não existe uma maior influência na vida de alguém do que um bom lar. Alguém ensinado de uma maneira correta, com uma memória de um bom lar, não vai fazer coisas erradas. Não vai fazer coisas erradas. Um bom lar é muito importante na vida de você e na minha vida como discípulos de Jesus.
Salomão, mais uma vez, diz palavras sábias. Se você ainda está aberto aí em Eclesiastes, volta algumas páginas para o livro de Provérbios de novo, e olha o capítulo 22, versículo 6, e a gente conhece bem essa passagem, não é? Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Um lar cristão é a maior influência no mundo. Você que está aqui hoje, que é pai, que é mãe, que é filho, que é filha, que é irmão, que é irmã, o lar cristão é a maior influência no mundo. Talvez os seus pais não fossem cristãos, ou não sejam cristãos. Talvez você seja a única pessoa na sua família hoje que é cristã. Não faz mal. Você tem uma influência grande dentro desse lar. E dependendo de como você está agindo, ou como pai, ou como mãe, ou como filho, ou como filha, ou como irmão, ou como irmã, tio, tia, avô, avó, da maneira como você está agindo, as pessoas na sua família vão ter uma boa ou uma ruim memória do lar. Nós, como cristãos, precisamos deixar para a nossa família uma memória de um bom lar. É a melhor herança que nós podemos deixar para a nossa família. Dinheiro acaba, não é? Contas continuam crescendo, carro vai um dia acabar, mas a memória de um bom lar jamais acaba. E é uma grande influência neste mundo em que vivemos. Número 3, além de um bom nome, além de uma memória de um bom lar, nós precisamos deixar para a nossa família um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. Presta atenção nessas duas frases aqui. Não devemos fazer o que não queremos que nossa família faça. Vou falar de novo. Não devemos fazer o que não queremos que nossa família faça. Segunda frase. Não devemos dizer o que não queremos que nossa família diga. Eu converso com muitos casais agora, que têm filhos pequenos. E a grande reclamação desses casais comigo é que não entendem por que os seus filhos falam certas palavras. E a grande desculpa é a escola. Quando, na verdade, o grande problema são os pais. Terceira coisa que nós devemos deixar para a nossa família: um exemplo a ser seguido. Não faça coisas que você não quer que sua família faça. Não diga coisas que você não quer que sua família diga. Os filhos vão imitar os pais.
Se eles estão falando coisas que não deve, é porque eles estão escutando isso em casa. Um bom exemplo a ser seguido. O Oscar leu para a gente hoje de manhã Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 8. Um bom exemplo a ser seguido. Nós não conhecemos nada sobre os pais de Daniel. Nós não sabemos quem eles eram, nós não sabemos os seus nomes, mas nós sabemos que Daniel cresceu num lar, lá em Jerusalém, aonde os seus pais eram um bom exemplo para esse jovem. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém e leva pessoas da realeza, leva pessoas que ele considerava que seriam úteis no seu reino, de volta lá para a Babilônia. E os babilônicos treinavam essas pessoas para usarem para os seus próprios fins. Daniel foi um desses escravos que foi levado para a Babilônia. Pessoas acham que ele tinha entre 14 a 18 anos de idade, quando ele foi levado como escravo para a Babilônia. Mas Daniel estava determinado a ser um bom exemplo num mundo pagão, num país idólatra, num país onde cultuava-se vários deuses. E Daniel decidiu, jovem, ser um bom exemplo a ser seguido num mundo pagão. Daniel foi escolhido para servir na corte do rei. Uma grande honra, principalmente para um escravo, não é? Alguém que foi conquistado e foi levado como escravo, agora ele, junto com seus amigos, foi escolhido para servir na corte do rei da Babilônia. Uma posição de honra e de glória para Daniel. Seu coração devia estar alegre, não é? Devia estar feliz. Mas ele enfrentou com este convite, com esta posição de honra e de glória, ele enfrentou uma grande crise na sua vida. Ele foi instruído sobre todas as coisas na corte do rei, até mesmo como comer com dignidade. Todas as coisas foram ensinadas a Daniel e aos seus amigos. Mas um dia foi colocado na frente de Daniel carne e vinho que iria violar o treinamento que ele teve no seu lar, lá em Jerusalém, e violar os mandamentos de Deus. E Daniel tinha um dilema na sua frente. O que é que ele vai fazer? Vai decidir obedecer ao rei e continuar com posição de honra e de glória, mas fazendo isso, violar os mandamentos de Deus e o treinamento que os seus pais lhe deram? O que seria mais importante para Daniel? O diabo, o nosso grande inimigo, e o inimigo de Daniel, provavelmente estava dizendo para ele: Daniel, você está num outro lugar agora, não é? Você está num outro país, ninguém está vendo você, ninguém vai saber da sua ação. Pode comer isso, pode beber isso, você vai ser elevado para uma posição de honra e de glória. Mas Daniel disse: não,
Lembra a passagem que o Oscar leu? Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as comidas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Se Daniel fizesse parte da sua família, você não ia sentir orgulho dele? Com certeza. Eu teria orgulho de alguém da minha família que tivesse essa determinação de ser um bom exemplo, não importa o local que esteja. Se você não quer que alguém da sua família minta, então você não deve mentir. Se você não quer que alguém da sua família beba, então você não deve beber. Se você não quer que alguém da sua família seja infiel à sua esposa ou ao seu marido, seja fiel à sua esposa ou ao seu marido. O exemplo em casa, como eu já falei, a influência de um lar cristão é uma grande influência. O que é que eu quero deixar para minha família? Dinheiro, fama, uma casa, um carro, um monte de dívidas? Não é isso que eu quero deixar para minha família. O que eu quero deixar para minha família é um bom nome, a memória de um bom lar e um exemplo a ser seguido. E você? O que é que você quer deixar para a sua família? A palavra de Deus é muito clara com relação ao que nós, como seus discípulos, temos que fazer. Como é que você está sendo na sua casa? Não importa se você é pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó. Como é que você está sendo na sua casa? Você está deixando um bom nome? O lar onde você mora hoje, por causa de você, vai ter uma boa memória? As pessoas vão pensar bem deste lar e querer voltar um dia para esse lar, assim como o filho pródigo. E você está sendo um bom exemplo, aonde as pessoas na sua família estão olhando para você e dizendo: olha, aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquele meu filho, aquela minha filha, aquele meu pai, aquela minha mãe, está sendo um bom exemplo para mim. O que é que você quer deixar para a sua família? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos muito da ajuda do Senhor. Queremos, Pai, ser pessoas melhores. Queremos ser melhores pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs, avós, avós, tios, tias. Precisamos, Pai, da sua ajuda. Que o Senhor coloque em nosso coração, em nossa mente, fazer a vontade do Senhor e a vontade do Senhor somente. Que o Senhor nos abençoe, Pai, a sermos bons exemplos, a termos um bom nome, e que a memória do nosso lar, por nossa causa, seja boa. E que por causa disso, todas as pessoas da nossa família física vão dar honras e glórias ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nisso. Em nome de Jesus, pedimos essas coisas. Amém.